E aí, Roger? E aí, Jefferson? Então, mano, eu vi uns papos aí, mano, que você pega 50 mina a cada minuto, que você me desse algumas dicas ou os factos aí, é nóis aí, ó, é nóis. Mano, é que eu mostro pras minas aí a minha moteca, velho, você tá ligado, né? Calibradora. Então joga aí pro bonde aí, então mostra aí sua moteca aí, tá ligado? Move, bitch, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out. Blindona, chavosa, vai pegar geral. E aí, beleza? e aí, mano, beleza? Bem-vindos pra vocês à nossa primeira aula de Química. Uau! Bem-vindos a mais um vídeo. Ah, mas Nicola, por quê? Por acaso você fez mais um vídeo aqui na escola? Mas sim, é claro, eu fiz um vídeo aqui. Olha, você conhece. Eu acho melhor esquecer, né? Melhor esquecer um pouco. Então vamos lá, vamos começar a nossa matéria, porque é uma das matérias que é a base principal você fazer conta. Bora lá, estamos tirando. Para começar, vamos tentar entender o que a gente vai estudar em Química. Nesse momento, a gente vai estudar o período de semidesintegração. Ah, mas Nicolas, o que é período de semidesintegração? Então, minha cara amiga, eu vou te explicar. Período de desintegração, ou melhor dizendo, meia-vida, é quando o átomo vai se desintegrar pela metade, só. Ô Nicolas, eu não entendi porcaria nenhuma que você falou. Então tá, vou te dar um exemplo bem melhor pra você. Vamos imaginar que essa folha é um átomo. Esse aqui é o átomo, tá? Esse aqui é o átomo. Aí cada átomo, cada elemento químico vai ter uma data específica que ele vai se desintegrar pela metade. Vamos imaginar que esse aqui é o carbono. Esse é o carbono, esse é o C. Os estudos afirmaram que o carbono ele vai se desintegrar pelo menos 5.370 anos. Ou melhor dizendo, demorar pra caralho. Então, aí depois de 5.370 anos, esse elemento está com 100%. Mas depois desses anos ele vai ficar o quê? Vai ficar com a metade. Aí depois de 5.370 anos, vai ficar com outra metade. Depois de 5.370 anos, depois de 5.370 anos, 370 anos. Ou seja, cada elemento químico tem o tempo necessário para que ele se desintegra. Vamos lembrar novamente do elemento químico do carbono, que a desintegração dele é de 5.370 anos. Se a massa do elemento químico do carbono for decair para metade, ele vai se transformar no elemento químico chamado nitrogênio. Isso ocorre pela emissão da partícula beta. E para quem não sabe, a partícula beta, ou desintegração beta, é um processo pelo qual um núcleo vai se transformar em outro pela emissão beta. A partícula beta pode ser também um elétron, escrevendo por beta menos, ou um pósitron, que é um beta mais. Moleque, eu quero que você pegue o caderno e anota tudo que eu vou te falar, porque é uma parte que você vai ter que prestar atenção. E além de ser chato, você vai ter que aprender isso, porque vai cair na prova com certeza. Ai, que bom. Aí, obviamente, muita gente vai perguntar isso pra mim. Ah, Nicolas, por que você considera que a matéria é difícil? Tem cara de ser muito fácil. Então, o único problema é que ele tem relação com uma matéria muito conhecida aqui no Brasil, que é chamada de matemática. Césio. Bom, o césio ele tem pelo menos 30 anos de desintegração na metade. Tá, no começo o átomo césio ele tem 100%, aí depois de 30 anos ele vai dividir pela metade, que vai ficar com 50%. Aí você divide pela metade, depois de 30 anos vai ficar 25%. Divide pela metade, depois de 30 anos vai ficar 12,5%. Depois divide pela metade vai ficar com 6,25%. Depois dividido pela metade vai ficar com 3,125. Dependendo da questão, ele não vai pedir só a porcentagem, mas ele pode pedir também o número de massas que ele vai correr depois de um determinado período de semidesintegração. Agora vamos retomar no exemplo do elemento químico césio. Nesse 100%, possa ser que o césio só tenha 30 gramas. Aí ele pede que você só faça 3 períodos de desintegração ou meia-vida. Facilite a sua vida nesses exemplos. 30 gramas. Aí você vai fazer o período de desintegração, vai ficar com 15 gramas. Aí dividir pela metade, vai ficar com 7,5. Aí depois do último período de desintegração, você vai dividir pela metade, ele vai ficar com 3,25 gramas. Essa é a resposta, já que ele pediu depois de 3 períodos de desintegração, falar qual vai ser o valor da massa do elemento. Aí tá aqui, 3,25. Facinho, né? É.
Já que nós estamos fazendo uma relação com química e com matemática, então vamos fazer outro exemplo que possa ser que caia na prova. A questão pede para você falar qual é a porcentagem que o elemento químico césio vai ficar depois de 90 anos. Agora vamos descobrir qual é a porcentagem do elemento químico depois de 90 anos. Você vai dividir pela metade, vai ficar com 50%, vai ficar com 30%. Aí você vai dividir pela metade, vai ficar com 25%, totalizando 60%. Aí depois você vai dividir pela metade, vai ficar... Ou seja, então é 30, vai ficar 90%. Depois de 90 anos, o elemento químico césio vai ficar com pelo menos 12,5% de porcentagem. Essa fórmula que é muito simples de fazer é mais ou menos assim. Você vai fazer massa final é igual a massa inicial dividido por 2N. Aí muita gente vai perguntar assim, ah, Nicolas, o que é N? 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 Me ajuda, o que é N? O valor do N é quantas meia-vidas ou períodos de semidesintegração ele vai fazer. Ou seja, se o elemento químico fez pelo menos 3 períodos de semidesintegrações, então você vai colocar 2 elevado a 3. E sabendo que 2 elevado a 3 é 8, e vamos dar um exemplo que a massa inicial é de 100, 100 dividido por 8 é quanto? Vai ser 12,5. Então a massa final do elemento químico vai ser de 12,5 gramas. Você pode trocar a fórmula com os dados que os exercícios estão te dando. Se na fórmula que eu te mostrei era das massas finais e das massas iniciais, você pode trocar pela porcentagem, a porcentagem final e a porcentagem inicial, que vai ser a mesma coisa, só que os dados vão ser diferentes. Um vai ser em grão, outro vai ser em porcentagem, só. Tem uma fórmula também que é simples, que é fácil, que possa ser cair na prova, onde o T é o tempo final, onde o X é a massa final e o P é a meia-vida. Agora vamos dar um exemplo. Se o tempo total for de mais ou menos 20 minutos e o período de semidesintegração do elemento for mais ou menos de 5 minutos e ele quer saber a massa final do elemento, você vai fazer 20 é igual a x vezes 5. Aí você vai fazer a conta que é mais ou menos uma equação. X é igual a 20 dividido por 5, então a massa final vai ser de mais ou menos 4 gramas. Você entendeu o que é período de semidesintegração meia-vida, você entendeu as contas que tem que fazer, você entendeu as fórmulas que vão te facilitar a vida. Agora só falta uma coisa que pode te ajudar e possa cair na prova também, que é vocês tentarem observar os gráficos. Agora vamos aí para um exercício que é muito conhecido. Então vamos lá para o exercício. Estamos aqui com um gráfico aqui do lado, que gráfico bonito, ó. Ele quer descobrir qual é a meia-vida desse radioativo isótopo. E já que a concentração é de 8, e ele quer saber a meia-vida, então vamos fazer o seguinte: a parte de baixo onde está representando por minutos e a parte de cima está representando de concentração. Muito simples de interpretar um gráfico, né? Obviamente. Já que nós sabemos que a meia-vida, quando ele vai fazer uma desintegração pela metade, então 8 dividido por 2 vai ser pelo menos 4. Pelo gráfico vai estar o 4, e se você chegar até o final do gráfico vai ficar exatamente no número 2. Aí se você dividir o 4 por 2, aí você vai dividir e vai chegar em 4 minutos, certinho. Ou seja, então esse isótopo radioativo tem pelo menos 2 minutos de meia-vida. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, seu favorito. Nico, por que você não tá fazendo trabalho de química não pra escola? Então por que você tá pedindo like? E já que nós estamos no YouTube, então eu quero pedir like no vídeo agora nesse momento. Eu quero agradecer pelo meu grupo, que cada um enviou suas teorias, suas fórmulas que são importantes no período de semidesintegrações. Eu quero pedir aí um salve aí pro meu professor Marco Antônio Miguel aí, é nóis. Eu não sei se eu falei seu nome inteiro certo, mas salve aí, pro. Então falou, pessoal, é nóis.